Olá pessoal! Hoje eu vou falar com vocês sobre como construir um planejamento semanal eficiente. Eu vou dar 7 dicas para que vocês consigam construir um planejamento semanal bacana. A primeira dica é definir um horário. E o mais interessante é que vocês definam um horário antes da semana começar. Então é bacana que seja ou no domingo à noite ou no horário do domingo. Então, esse é uma dica de horário que eu digo para vocês. A segunda dica é fazer um brainstorming, né? Simplesmente despejar ali tudo que vocês querem fazer na semana que vai se iniciar, sem se preocupar em como que vocês estão escrevendo, né? Ou esse tipo de coisa. Simplesmente escreva tudo que você precisa fazer na semana que vem. E aí agora a gente entra na terceira dica. A terceira dica é dividir em categorias. Depois que você já escreveu tudo que você precisa fazer na semana, você pode dividir em categorias. Umas dicas de categorias que eu posso dar para vocês é, por exemplo, trabalho, casa, estudo, né? Dividindo em categorias fica mais fácil você visualizar e entender no momento da priorização, tá certo? A quarta dica é vocês fazerem metas simples e quantificáveis. Escrever de forma simples, que você consiga entender e quantificar, é muito importante para que você consiga realizar aquelas metas. Então, por exemplo, quando você dividiu lá nas suas categorias, na sua casa, por exemplo, você tinha a meta de lavar a louça todos os dias. É uma meta simples e quantificável. Ou, por exemplo, nos seus estudos, você tinha como meta estudar todos os dias por 2 horas líquidas. É uma meta simples e quantificável. Ou um exemplo também, na categoria de trabalho, você queria fazer um relatório, né? Todas essas são metas simples que você consegue, com uma rápida visualização, entender aquilo que você precisa fazer, assim como também lá no final da semana, quando você for verificar se você cumpriu as suas metas, você vai conseguir verificar se você realmente cumpriu, se aquilo que você colocou no papel deu certo. A nossa próxima dica é, depois que você já tiver essas metas simples divididas em categorias, você defina uma porcentagem daquelas metas que você quer cumprir. Então, assim, por exemplo, tenho algumas metas do trabalho, da casa, do estudo em que eu preciso cumprir. Mas muitas vezes a gente faz lá nosso brainstorming, tem um monte de coisas pra gente fazer nessa semana. E aí, quando a gente chega no final da semana e a gente não consegue concluir, a gente acaba se frustrando. Então, uma ideia bacana é, por exemplo, eu preciso fazer todas essas coisas aqui na semana. Mas se eu conseguir definir que eu estarei concluindo o meu planejamento semanal se eu concluir 80% dessas minhas metas, então vai ficar bem mais interessante, né? A dica número 6 é que vocês aloquem para o dia a dia. Então, depois que vocês tiverem um planejamento semanal de vocês, e o planejamento semanal é uma coisa e o planejamento do dia é outra, porque uma vez com o planejamento semanal concluído, vocês vão separarem essas metas para o dia a dia de vocês, né? Então, por exemplo, aquela meta lá que vocês tinham no dia, na casa, na categoria da casa, faz lavar a louça todos os dias, então na segunda-feira vocês vão colocar lavar a louça. Ou, por exemplo, aquela meta que você tinha de realizar um relatório na categoria do trabalho, né? E você vai precisar de 3 dias para realizar esse relatório. Então, você pode colocar como meta fazer 1/3 do relatório na segunda-feira, 2/3 do relatório na terça-feira e o restante na quarta-feira, dividindo em 3 dias. Assim fica muito mais visual e você consegue entender o que você precisa fazer dia a dia para que quando você chegue no final de semana estejam concluídas todas as suas metas semanais. E um ponto muito importante, a nossa última dica, são as lições aprendidas. Então, pessoal, porque passou uma moto aqui bem na hora e aí eu tive que parar o vídeo, mas voltando. A última dica são as lições aprendidas. Então, quando vocês passarem por toda a semana, tiverem alocado tudo bonitinho a cada dia e forem verificar como que foi a semana de vocês, vocês podem fazer
lições aprendidas, podem verificar quais foram as lições que vocês aprenderam no decorrer dessa semana, quais foram as atividades que vocês conseguiram fazer com facilidade, quais foram as atividades que vocês tiveram dificuldades, quais foram as metas que vocês conseguiram concluir, quais foram as que vão precisar serem repassadas para a semana que vem. E aí, pessoal, um ponto importante é vocês não se cobrarem tanto. Não se cobrarem de que todos os planejamentos semanais precisam exatamente serem concluídos, né? Até porque existem imprevistos e a gente não consegue prever aquilo que vai acontecer no nosso dia a dia. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas e que com elas vocês consigam realizar um planejamento semanal mais eficiente, né? Em que vocês consigam realizarem as suas metas e consigam evoluir, tá bom? Tchau e até a próxima!